Ô, gente, eu tô precisando de um amigo com pé de amora na varanda, no quintal. Pé de amora? Ah, que agora é época de amora. Nossa, como eu gosto. Precisando aí de uns amigos com influência aí, com pé de amora no quintal. O que é essa árvore? Oliveira. Sério? Nunca vi de verdade. Jardim das Oliveiras. No Monte das Oliveiras. Onde Jesus foi crucificado. Não. Para com isso. Não, mas lá santificou. Essa árvore é oliveira. Melhorou o som? Pode melhorar mais, viu, Daniel? Assim, a sala, o quarto, normalmente é melhor. Pois é, eu estava... Um ambiente aberto. Eu estava dentro do ambiente fechado, agora mais aberto, para tentar tirar o eco. Da aula passada, você estava onde? Que a aula passada não estava dando eco. Estava lá, ó. Você não estava de fone na aula passada, não? Passando, essas coisas, né? Mas você estava de fone, não estava na aula passada? Não, não estava de fone, não. Ah, então não sei, não. Mas está menos ruim do que estava. Isso que importa. Está menos ruim. Então, o horário mudou. Oi, Inês, dá uns cascos no Daniel aí e resolve o problema, Inês. Eu acho que tá bom, né? O som tá melhor? O som melhorou? Então, eu estou falando mais próximo. Então tá bom, né? Dá para falar? Ok. Melhorou um pouquinho mais. É que tem um som reverberando, vai lá para dentro de casa e volta. Por isso que está dando esse som. Eu fechei uma porta, a coisa melhorou. Não, a coisa melhorou muito. Resolveu o problema. Melhorou bastante agora, Eu tenho então, certeza que foi a Inês que fechou a porta. Você está levando os créditos. Já está no outro cômodo, já está lá no fundo. Então, vamos lá então começar. Quem é que está no ar? Está todo mundo? Eu peço para o Amaro. Quem tem o link do Amaro, eu fiquei de passar para ele, não passei. Quem tem o telefone do Amaro? Eu não tenho. Só se a Ana tiver. Não tem. Você tem, Carol? Não tem, não. Deixa eu tentar passar para ele, dizer que eu fiquei de passar e esqueci, não está no grupo. Só um minutinho. É só encaminhar aquele link para ele. Agora, eu estou tentando ligar o microfone. Carol, você viu que a dona Gisele ainda está sem som? Ela e o Laércio. Pois é, deixa eu ver. É porque tem que clicar no microfone. Eu estou falando com eles, eu não sei se eles estão ouvindo. Eles não estão vendo, na verdade, o grupo. Bom, eu passei para o Amaro. Vou ter que ligar lá. Então, vamos começar então, né? Então, como eu comecei a falar aí, nós vamos conversar hoje sobre o 6º período e o 7º dia do descanso, né? Do descanso do Pai, né? Na criação. No capítulo 1, nós estamos falando do capítulo 12 do Gênesis. Porém, nós estamos conversando sobre o capítulo 1 da Lei de Moisés, dos textos mosaicos. Tá? Então, quando Kardec coloca lá na Gênese o relato, ele extrai da Bíblia, do Velho Testamento, o texto.
E desse texto vem sendo colocado as informações da codificação, né? Claro que Kardec ele não colocou tudo. Você tem que aprender a tirar a essência até do texto dele. Até essa visão que nós demos aí na semana passada, essas relações de interpretação lá não existe muito claro, porque é bem pontual, né, e bem básico para a gente tentar entender. Agora, você tem que estar relacionando algumas leituras, alguns colóquios, né, de companheiros que dominam o assunto, né, e que venha colocar para nós um acréscimo de informação. Ontem eu estava vendo uma fala de um companheiro lá do Espírito Santo. Ele fez uma palestra há 4 anos atrás. Ele chama Ademar Faria Júnior. Ele é um pesquisador também da área bíblica, só que ele foi falar dessa coisa que nós estamos falando aqui. E ele deu uma escorregadinha numa informação, porque a primeira coisa que ele fez foi contestar Emmanuel. E o cara, para contestar Emmanuel, ele tem que ficar muito atento, né, antes de falar bobagem. E eu acho que ele se excedeu, ele fala muito bem, ele tem muitas coisas boas. Então, a gente tem que tirar as coisas boas e verificar essas coisas que às vezes se exagera nas falas, né? Então, nem tudo que a gente ouve por aí, nas palestras, nos colóquios, são pontos verdadeiros, né? Então, é a visão que cada um tem. Até espíritos mesmo que vai colocar uma mensagem, que vai colocar algo, a gente precisa extrair a essência e nem tudo sabe os espíritos. Então, pode ser que ele esteja falando na visão dele. O palestrante é a mesma coisa. Então, a gente não vai engolindo tudo, né? Então, a gente vai tendo a nossa participação de percepção, porque cada um tem uma evolução e é responsável pelo que sabe, o que faz. E a gente, quando coloca uma coisa, você está colocando a sua responsabilidade acima de tudo na informação, né? E ele deu um agafe lá, que eu acho que é um agafe e tal, né? Que é o nosso irmão, que a gente precisa respeitar. Não é por isso que a gente vai diminuir a contribuição dele, né? Sobre a questão da análise dos adâmicos, a vinda da raça adâmica para cá. Depois eu passo para vocês a palestra e vocês podem ver aonde ele pôde se perder um pouquinho. Mas, assim, ninguém falou nada, o público não falou nada, porque a maioria não domina o assunto. Então, qualquer coisa que venha alguém falar, aquilo é uma novidade. Então, aquilo não é uma conversa normal. É sempre uma conversa nova, né? Porque nós estamos aprendendo tudo isso ainda. Aí ele contestou Emmanuel, dizendo que o Emmanuel equivocou, né? Ao falar que a raça adâmica veio de Capela. Olha só, ele tem que ter muito peito para falar sobre isso. Aí ele veio falar o seguinte, que conforme a codificação, nós devemos respeitar a ciência. A doutrina espírita só teria o seu devido valor com base na ciência. Claro que isso é verdade, só que a ciência também pode estar equivocada, né? Ela pode ter uma informação num tempo atual, sendo que ela não tem uma informação de um tempo, por exemplo, há 10.000 anos, né? Então, só que aí é onde o nosso amigo lá se equivocou, porque a Gênese fala, quando Kardec fala, quando o Emmanuel fala no A Caminho da Luz, que ele contestou A Caminho da Luz.
ele fala de um movimento, de um trabalho da espiritualidade de 25 mil anos, de 10 mil anos a 25 mil anos. Vocês já imaginaram o que aconteceu com o planeta Capela nesses 10 mil anos para cá, né? De 5 mil anos para cá? É igual perguntar para vocês, o que será da Terra daqui a 5 mil anos? O planeta redondinho, do jeito que ele está, com a natureza do jeito que ele está, ou terá uma nova mudança física? Né? Então, o que ele está falando é com base que a ciência tem hoje do que é um sistema do cocheiro, que é o sistema Capela. Então, o que a ciência tem hoje são informações atuais, e não do tempo da ação que tiveram os capelinos no planeta, no sistema deles. Então, o que a ciência coloca hoje é que os 4 planetas que estão em Capela, formando o sistema, não tem condição de vida. Como que Emmanuel fala que vieram os capelinos de um sistema que não tem vida, não tem condição de vida? Essa foi a indagação em que ele falando que Emmanuel errou, né? Mas na verdade não errou, que ele esqueceu de analisar que Emmanuel estava falando de um tempo de 10 mil a 25 mil anos atrás, até vir Jesus, né? Que já estavam aqui na Terra, já não estavam mais em Capela, já teria passado 10 mil anos aqui na Terra os capelinos, né? 15 mil anos na Terra os capelinos. Então, o planeta deles, onde estava já em evolução, já estava até condição física alterada, e não tão denso quanto estava na época. Porque o Emmanuel fala que, na época que eles vieram para cá, o planeta deles era semelhante ao da Terra. Então, quer dizer, hoje a ciência vai buscar uma informação, se seria cientificamente falando, que o planeta teria que ser como é a Terra. Mas não é, na verdade, muda. A Terra nossa, daqui a 5 mil anos, ela está totalmente diferente. O planeta, as mutações, né, do planeta serão imensas. A gente está vendo aí, né, ações da natureza, né? Hoje assustam um coronavírus, né? Você pode ver, ainda não vê nem tempestades ainda, mutações que pode ocorrer com a atmosfera, com o nosso planeta, que seriam novos patamares da evolução terrena. Né? Será que a gente vai usar petróleo eternamente aqui? De jeito nenhum. Isso aí vai acabar um dia. Nós vamos ter outro tipo de natureza mais evoluída. O homem vai aprender a dominar mais a natureza. Né? A gente vai ter luz própria. O planeta vai ter as suas mutações. Aí amanhã, como demora essa informação chegar até quem nos visualiza, porque o cocheiro, que é a Capela, está a 42 anos-luz da Terra, ou seja, para a luz dele chegar aqui na Terra, demora 42 anos. A velocidade da luz, que é 300 km por segundo, né? Isso em condições sem a interferência do ar, da matéria. Então, um sistema que chama-se vácuo. Então, a velocidade da luz, imagina 42 anos que essa luz demoraria. Em 42 anos, quando chegar primeiro em mar de lá, o planeta já está 42 anos na frente, mudado. Isso para chegar a luz de Capela para cá. Agora, imagina uma história que está sendo contada no Velho Testamento de 25 mil anos, de 15 mil anos. Quantas vezes essa mutação do planeta Capela, do sistema Capela, ocorreu? Vocês entenderam o que eu falei? Deu para captar, né? Então, eu estou só falando isso. Daniel, você me permite aqui uma parte? Oi? Você me permite aqui uma parte? Claro. Eu acho que nós estamos falando mais ou menos da mesma palestra, que eu já vi já tem um bom tempo, bastante tempo, inclusive. 4 anos que fez essa palestra. Sim, então. Já tem bastante tempo. E a minha interpretação, que eu entendi, foi de que, na verdade...
Então, na época, a minha interpretação sobre o que ele disse é o seguinte, que no entendimento dele, eles conseguiram visualizar uma estrela parecida com as condições da Terra, próxima ao que se chamava Capela, e não exatamente aquele planeta que tinha sido apontado. E um próximo que tinha aquelas condições. Então, pelo que eu entendi, ele não disse bem que Emmanuel estava errado. Ele disse que Emmanuel fez uma simplificação, no sentido de chamar aquilo tudo lá de capela, e não ser específico o suficiente, ele colocou porque não havia... Hã? Ele fez uma referência dessa aí para se defender, dada a fala grave que é. Sim. Bom, aí, então, eu havia entendido isso. Aliás, ele falava isso na palestra o tempo todo. Se aparecer uma nova informação, se aparecer uma nova revelação, né? E aí eu poderia... Não é porque eu já estou prevenindo. Então, quer dizer, ele se preveniu se vier alguma informação. Só que ele esqueceu de falar que a ciência ela tem limites. Ele devia ter colocado isso, que a ciência tem seu limite e pode não ter informações completas. Ela não tem a palavra final. Ele colocou ela como palavra final. É isso que eu estou falando. Tá? Mas eu acho assim, é bom todo mundo dar uma olhadinha, que aí tira as próprias conclusões, né? Entendeu, Stael? Manda o link para a gente, então, para a gente assistir, de repente, depois a gente percebe. Bom, eu então assisti coincidentemente esses dias, deve ter umas 2 semanas, eu assisti essa palestra. A hora que ele entrou colocando, né, em dúvida Emmanuel, eu comecei a pensar na vida do Emmanuel com o Chico inteirinha. Aí eu nem terminei de ver a palestra. Você nem teve coragem de ver, né? Não, nem terminei. Já me deixou muita dúvida igual você falou, tem que ter muito peito para ir contra Emmanuel por tudo que a gente sabe da vida dele. Não foi um ser perfeito, até pelas obras, né, que foram escritas sobre ele. Então, porque o Emmanuel, para falar, ele foi muito bem preparado. É isso que eu pensei, né? Ele não chegou e falou o que pensava, né? Foram milhares de anos, né? Inclusive. Ele é um organizador de toda a revelação, né? Então, falar dele é meio complicado, né? Então, vamos lá. Né? Vamos continuar. A gente sabe aí que tem um quadro, né? Que faz até uma comparação científica aí dos períodos, né? A Gênese, ele vem colocar para nós aqui os períodos, quando a ciência fala que é um período astronômico, e Moisés também coloca esse período na poesia que ele usa para falar sobre a criação. Então, mas vamos lá, anotando. No primeiro momento, Moisés diz que o começo, Deus criou o céu e a terra, né? Que era uniforme e nua. Por que ele colocou isso? Porque quando a Terra foi criada, ela era virgem. Então, como não tivesse nenhuma vestidura nela, não tivesse nenhuma habitação nela, então ela era nua, né? Então, uniforme porque ela estava no movimento de rotacional, né? Quando veio a matéria a formar o planeta Terra, era uma nebulosa, uma pequena nebulosa vinda de uma grande nebulosa, tá? De um grande centro que pudesse estar formando não é somente a Terra, mas também todos os outros corpos celestes que nós tínhamos anteriormente sido formados à Terra. Então, a Terra veio no momento de escape dessas matérias disseminadas que se agruparam num grande centro galáctico, ou de um centro de bilhões de galáxias que seriam formadas. Porque não estava sendo formada só uma galáxia, mas muitas outras galáxias.
Então, isso aí eram movimentos diferenciados, né? Então, a Terra ela tinha uma forma homogênea, um movimento circular, então ela não tinha suas sinuosidades, suas porosidades, seu desenho, que a gente encontra hoje. Só depois dos períodos todos que atravessasse que a Terra teria a sua formação que a gente conhece hoje. Mas no início ela é uniforme e nua, por isso que no texto de Moisés coloca essa caracterização. Ele fala de trevas, né, pois nada estava ainda formado, é como se fosse essa nebulosa as trevas, né, tudo o caos, né, a ciência vai chamar isso de caos, né, que era o ambiente não caracterizado ainda, o que é céu, o que é terra, o que é mar, o que é água, o que é vegetação, o que é animal, então não tinha nada disso. Então era um elemento só, árido, né, vamos dizer assim, que é elemento básico de uma formação, sem o elemento água ainda, né? Então é uma nebulosa, então o que a ciência vem chamar de caos. Essa nebulosa cobria o quê? Um abismo, ele falava lá do abismo, né? O que é um abismo? Algo que não tem nada, que parece que tudo vai cair, que não está firme nada ali. Então é como se fosse um buraco, essa era a interpretação de Moisés. Quando a Terra surgiu, é como se ela tivesse chegado num abismo e ficado ali, né, estático ou em movimento naquele lugar, né? Então, a nebulosa, que era um lugar sem nada, né, ali, não existia nada ainda formado. Colocou a água fora, né, fora ainda, e que Deus boiava sobre ela. Então, Moisés situou a água acima disso tudo. Então, não tinha água ali. É como se Deus estivesse com as águas e aqui o elemento árido sendo formado. Então, quando falar em água, estaria com Deus. Fora dessa... Ele colocou Deus fora desse sistema, administrando a criação. Isso era a imagem de Moisés e daquele tempo. Então, eles transformaram isso aí num elemento de poesia. Mas cortando aqui um minutinho, tá dando aqui hoje a mensagem de que vai encerrar daqui 5 minutos. Se cair, eu mando o link de novo, tá? Tá. Até a semana passada deu isso, né? Semana passada continuou, ontem também no estudo da Joana de Ângeles também deu a mesma coisa e continuou, mas aí se cair eu mando o link de novo. Tá. Bom, então, é como se Deus estivesse guardando as águas com ele e aqui acontecendo toda aquela história, né, de nebulosa, sem água ainda, né? Então, isso tudo Moisés relatando lá no texto. Se vocês forem ler o primeiro capítulo lá, que é o início lá desse capítulo 12 da Gênesis, está desse jeito, né? Então, num momento, então, veio a ação divina. O que ele fez? Faça-se a luz, e a luz foi feita. O Fiat Lux, né, que a gente fala aí. Então, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, é como se Deus tivesse dado um momento de início, né, para começar toda a nossa história, a criação. Só que ali, eles não referenciam a criação só de uma terra, porque a visão que eles tinham que não existia nada, né, no universo, e que a gente era o centro do universo a ser criado, era o começo de tudo, era o começo da vida no universo. Não é, na verdade, o que a gente estava tendo é apenas uma formação de um núcleo, né, entre a eternidade que se formava, todos os núcleos sempre existiu, né, e nunca deixou de existir, que foi a criação de sempre novos grupos para a evolução, que no caso aqui seria uma ordem da Terra, né? Que seria todos os nossos irmãos que estão aqui conosco a evoluir nessa Terra. Então, depois disso, Deus viu que a luz era boa, ele fala nesse texto, sempre vai falar isso, viu que era boa, né?
e separou as trevas. No caso aqui, Deus percebeu que era um momento da criação e separou a luz das trevas. O que são as trevas aqui colocado? Trevas seria um lugar que é onde não existia o sol, a luz, a clarear. Quando você fala em trevas, você lembra de noite. Você lembra de um lugar sem nada, sem visualização, sem nada. Então, a gente entende isso como as trevas ou tudo está descaracterizado, tudo está no caos. Então, ele separou das trevas, organizou então aí o dia e a noite. Isso é o primeiro momento que deu a rotação da Terra, né? Fala aqui, Moisés em outra linguagem, fala que a Terra começou a ter um movimento e começou a ter dia e noite. Então, sempre tem um momento mais claro, um momento escuro, né? Sem ainda a atmosfera da Terra estar limpa, mas tem a luz difusa, ou seja, quando o orbe estava girando, começando a girar, né? Começava a ter a influência de uma luz externa. No caso aqui seria o Sol, no caso seria a luz da lua, da noite, né? As estrelas, mas ainda não tinha isso caracterizado, não era um momento de estar bem característico, né? A gente vai ver isso aqui no outro período. Esse aqui a gente está falando do primeiro dia, né, na história de Moisés, que são períodos. Na verdade, não existe dias, existe períodos, né? Fala-se dia porque eles imaginavam mesmo que era um período caracterizado. Moisés não tinha essa visão que nós temos hoje, né? Não é crucificar Moisés aqui, mas a visão dele era de momento. Tanto é que eles achavam que a Terra tinha uma abóbada, né? Uma abóbada celeste sobrepondo a um plano. Até hoje essa ideia tem aí, né? Terra plana, a teoria da Terra plana, que é uma abóbada que está assentada em cima desse plano, né? Que é o firmamento. Então você tem a Terra e tem a abóbada, que é o firmamento. Então você vê que as coisas se desenham em cima desse firmamento. Seria uma grande cúpula, né? Que estaria sobre a Terra, e as estrelas estariam fixadas nessa abóbada. Olha só que isso é uma coisa inicial, né? Que os homens aqui da antiguidade pensavam como é que era. Lá a gente viu isso lá no início da Gênesis nos nossos estudos. Então, e sempre termina, a cada período, né, o Moisés sempre vem colocar aqui, da tarde, da manhã se fez o primeiro dia. Por que isso? Se a gente sempre vai ver em cada final de período essa frase, da tarde e da manhã se fez o primeiro dia.